Deixa comigo, Batman, mãe tá na área e assume a partir de agora com mais uma edição do Cidade Alerta, que começa com essas imagens. 2 homens chegaram em uma moto, entraram não, invadiram o comércio, renderam clientes e funcionários. Olha a situação, eles nem tiraram o capacete não. Um deles, com a arma na mão direita, que parece ser aí um revólver, anuncia o assalto e obriga que as vítimas, que funcionários e clientes passem tudo. Fizeram a limpa, o velho arrastão, meu querido. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Agora, gente, o mais absurdo está por vir. Essa não é a primeira e nem a segunda vez que o local é assaltado. Essa é a 6ª vez, exatamente. É a 6ª vez que criminosos invadem, assaltam, fazem a limpa, ditam as ordens e vão embora ameaçando que quem reagir ao chamar a polícia, eles voltam e matam. Repito, a dupla chegou ao local de moto, como mostra a repórter Mara Rodrigues. A vida do trabalhador da madrugada não é nada fácil. Ele precisa conviver com muitas adversidades. O horário difícil, sono e também ações criminosas. Prova disso que eu estou falando foi um assalto que aconteceu em uma pizzaria durante a madrugada. 2 homens, eles chegaram em uma motocicleta. Perceba que o primeiro a invadir o local é um homem de camisa vermelha. O outro, ele consegue render um casal de clientes. Eles aparentam estar com armas nas mãos. Um deles chega a desligar a câmera que estava no interior do estabelecimento. Eu vou conversar com o funcionário que estava no momento. Fala pra gente como é que foi essa ação. A gente estava aqui trabalhando, né, normal, e de repente estava um casal de cliente aqui também. Quando já iam saindo, abordaram eles aqui. Quando a gente já viu eles entrando aqui, aí eu e outros funcionários que estavam aqui, a gente correu, né, para dentro da loja, aí foi fechando tudo. E quando a gente vinha saindo para ver se ela tinha ido embora de novo aqui, eles correram atrás de nós aqui armados. Perseguiram a gente, encostaram, abordaram outro funcionário ali com armado, correram atrás de mim também, né? Só que graças a Deus não conseguiram me pegar, ia saindo outro motoqueiro, aí perseguiram outro motoqueiro também. E demasiado para Osório de Paiva ali. Viram sentido Osório de Paiva. Exato. Aí um outro motoqueiro até seguiu eles foram pra banda aí do Vila Peri, depois ele parou de perseguir e só veio buscar as outras coisas dele aqui, o capacete, e foram embora de novo. Essa é a 6ª vez que vocês são alvos? Nesse período, do início do ano até ontem, eu acredito que foi a 6ª vez que nós já fomos vítimas de assalto aqui. Agora, uma outra situação chama a atenção nesse caso, nesse endereço, na verdade. Há cerca de um mês, sabe o que foi que aconteceu aqui? A polícia militar vinha perseguindo 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta. Eles teriam cometido assaltos aqui na região. Foi aqui em frente onde aconteceu aquela perseguição, que os 2 indivíduos caíram, estavam sendo perseguidos pela polícia. Exato. Aqui mesmo. Bem aí em frente. Vieram na perseguição de 2 elementos. E foi aqui em frente mesmo. Como é pra você trabalhar nessa situação? Olha, é bem difícil da gente trabalhar. Bem difícil. A gente não se pode mais trabalhar hoje em dia. Tá entendendo? Na situação dessa, não é como trabalhar, né? A gente tá à mercê de bandidos. A realidade é essa, tá à mercê de bandidos. A gente é refém. Você está dizendo até, inclusive, vamos só mostrar aqui a situação dele, Marcos. Olha, ele está do lado de lá da grade, certo? E vocês estão cogitando, depois de um certo horário, deixar essa grade aqui e abrir somente após se certificarem que são, de fato, os clientes que estão entrando. Exato. É como eu tô falando pra você. Agora até é difícil, né? É difícil também manter as portas fechadas. Porque o que chama o cliente são as portas abertas. Atrapalha, né, o comércio? Atrapalha o comércio, com certeza. É bem difícil. Difícil trabalhar. Fica o alerta para as autoridades policiais, porque os trabalhadores estão preocupados.
Existem muitos comércios aqui na Avenida Augusto dos Anjos, são muitas pizzarias, muitas lanchonetes, onde os trabalhadores precisam, gente, trabalhar até 3, 4, 5 horas da manhã, mas estão trabalhando sem segurança. Isso tem deixado quem trabalha na madrugada bastante assustado. Me responda se é ou não é uma vergonha um negócio desse. Nós chegarmos ao ponto de sermos atendidos do lado de fora do estabelecimento, porque o proprietário do comércio, porque os funcionários já não aguentam mais ser vítimas de assaltos, minha gente. A que ponto se chegou a vida do cidadão trabalhador? Você vê o depoimento. As pessoas temem falar, quando se encorajam, pedem para mudar a voz, pedem para não aparecer, porque tem medo de ser vítima de violência, porque denunciou, porque pediu socorro, porque deu seu grito de alerta. Onde já se viu um comerciante ser obrigado a atender o cliente atrás das grades. Quantos comércios não tem só o buraquinho, só o espaço que dê para botar a mercadoria por causa de assaltos? E eles estão errados? Estão não. Estão não. Porque se não fizer isso, acontece o que nós estamos vendo aí. Pela 6ª vez a pizzaria invadida e assaltada só neste ano. Isso é uma vergonha, minha gente. Isso é uma imoralidade, isso é reflexo de leis frouxas, isso é reflexo da impunidade. Não tem mais como... Você viu que a vítima falou, a gente trabalha porque é o jeito, mas a gente trabalha com medo, ninguém aguenta mais. Enquanto isso, o que a gente vê é um círculo vicioso de pessoas que são presas, são postas em liberdade bestamente e seguem na criminalidade. Seguem assaltando, furtando e, por que não dizer, matando. Enquanto isso, um trabalhador desse pede para sair do emprego, porque adquire uma ansiedade, adquire uma síndrome do pânico, adquire uma depressão, não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter equilíbrio emocional. É o que vem acontecendo. E os que são vítimas desse tipo de violência e ainda conseguem trabalhar, é todo dia dobrando o joelho pedindo a Deus para voltar para casa vivo, inteiro. Por causa desse tipo de gente que tem na sociedade. E que, infelizmente, embora a polícia prenda, a justiça solta. E aí, cada dia mais, nós cidadãos, presos ao medo, vulneráveis à insegurança e reféns de assaltantes. Por exemplo, ontem nós mostramos o caso de uma médica que foi vítima de assalto e por muito pouco não morreu, após um dos assaltantes disparar a arma que estava apontada para a cabeça dela. Você lembra dessas imagens que a gente trouxe, a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp lá de São Paulo? Dri, coloca novamente aqui para refrescar a cabeça do nosso telespectador. Solta. Esse momento de diálogo que você está vendo foi da vítima pedindo para que os equipamentos dela fossem pelo menos retirados do carro, porque ali ela tinha certeza de que o veículo ia ser levado embora. Esse caso aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. Apesar do susto, graças a Deus a médica passa bem. A bala passou de raspão no ombro dela. Fração de milímetros, não atingiu a cabeça. Volta essa imagem pra mim, Dri. É o de blusa preta que vai atirar. Lembra que eu até falei, você viu o movimento que o cabelo dela fez? Foi exatamente na hora que ela levou o tiro. Absurdo, né? Os caras já estavam num carro vermelho, parado a pouco mais de 100 metros, à frente do local do assalto. Essas imagens foram gravadas por um morador. Eles tomaram aquele carro ali de assalto, ou melhor, pegaram o carro onde estava o comparsa, mais à frente largaram o vermelho, pegaram o outro branco e continuam assaltando porque eles não foram presos. Aqui em Fortaleza, volta para mim, Adriana, aconteceu um caso parecido, onde a vítima teve a arma apontada para a cabeça, também durante um assalto. Só que o assaltante disparou. E nós temos o flagrante agora para você, são 6h09, você está chegando agora, bem-vindo ao Cidade Alerta. Vamos trazer imagens agora de um comerciante que foi baleado. E eles, quando botam pra matar, botam pra cabeça. Não é pra cima ou pro pezinho pra assustar não, meu querido. Assim como aconteceu com a médica,
A bala não acertou em cheio a cabeça da vítima. Diretor, eu posso soltar só um trechinho? Posso soltar só um trechinho? Só um trechinho dessa imagem, me autoriza? Rasga, Adriana. Se liga nessa imagem. 6h10, estamos ao vivo, Cidade Alerta, Ceará. Mais uma cena de insegurança, mais uma cena de crime, de assalto, registrado por câmeras de monitoramento dentro de um comércio. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Na mão direita do cara armado. Para, Adri, tira. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes. É rapidinho, não sai daí. O Cidade Alerta volta já. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia. Mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Já estamos de volta e, gente, no bairro Ancuri, um comerciante acabou sendo atingido por um tiro na cabeça durante um assalto. Mas, por milagre de Deus, o disparo não foi fatal.
Câmeras de segurança registraram a ação. Olha só as imagens aqui na tela do alerta. 9h06 da manhã de hoje, dessa quarta-feira. E você observa a movimentação na parte externa, do lado de fora aí do comércio. Como foi que tudo aconteceu dentro? Como é que foi a abordagem? Olha só, tinha clientes, minha gente. Quem vai dar informações acerca desse caso, mais um, é o Ricardo Lima. Porque, Ricardo, foi um verdadeiro milagre nós não estarmos falando aqui de mais um latrocínio. E outra coisa que chama a atenção é que este não teria sido o primeiro assalto ocorrido no mesmo comércio no bairro Ancuri. Boa noite. Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Pois é, esse caso aconteceu na rua Honorato Silva. Isis, o Parque Santa Maria fica bem no limite entre os dois municípios. Aliás, entre os dois bairros, Ancuri e Messejana. E a região é fortemente atingida pela violência no que diz respeito aos assaltos. Só para você ter uma ideia, somente esse comerciante já foi alvo 7 vezes. Foi a 7ª ou a 8ª vez já que ele foi alvo de criminosos. E não tem hora para acontecer. Como você disse, isso aconteceu no início da manhã, por volta das 9 horas. Os criminosos chegaram ao local, existiam inclusive clientes lá no local que também foram rendidos. Eles fizeram um verdadeiro arrastão lá no local, levaram mercadorias, levaram E olha, nas imagens você observa essa narrativa descrita pelo Ricardo. Fizeram a limpa, levaram chinelos, mercadorias, tudo que eles puderam levar, eles levaram. Graças a Deus a vida do cidadão ficou, mas é muita humilhação, minha gente. É muito revoltante você ver um cidadão, trabalhador, que abre o seu estabelecimento ainda no escuro, para ser humilhado dessa forma, hein, Ricardo? Pois é, Isis, a gente teve um probleminha aqui no sinal, mas voltando a essa situação, como você estava falando aí, eles fizeram um verdadeiro arrastão, levaram de tudo que puderam e levaram também o veículo da vítima. Mas o mais grave disso tudo é que, mesmo sem esboçar qualquer tipo de reação, um dos criminosos apertou o gatilho em direção à cabeça do comerciante, que foi atingido na testa. E aí a gente pode falar que foi realmente uma intervenção divina, porque não havia mais nada que pudesse desviar a trajetória desse projétil, né? E ele bateu na testa do homem de raspão, ficou com esse ferimento na testa. Quem vê a foto diz, pronto, entrou o tiro aí, saiu atrás, provocando um buraco ainda maior. Mas, pela intervenção divina, como eu disse, esse tiro ele pegou de raspão na testa do comerciante, que precisou ainda ser encaminhado ao hospital. Um impacto forte, o trauma psicológico e físico também, causado por uma situação como essa. Os criminosos fugiram levando, inclusive, como eu disse, o veículo da vítima recheado com mercadorias. E aí, Isis, esse comércio, como eu vinha falando, lá na rua Honorato Silva, lá no Parque Santa Maria, que fica no limite entre os municípios, entre os bairros de Messejana e Ancuri, já foi assaltado, como eu disse, 7 vezes. E não foi só ele, Isis, nós já estamos cansados de ir ao Parque Santa Maria para falar de assaltos. Assaltos a lojas que vendem celulares e acessórios, assalto a comércios, assalto a supermercados. Todo tipo de comerciante naquela região já vivenciou uma experiência negativa como essa e a gente não sabe mais o que é que precisa ser feito para que a polícia consiga estancar essa criminalidade que atinge diretamente os cidadãos de bem que estão dispostos a trabalhar, movimentar a economia daquela região que lamentavelmente é atingida por causa dessa criminalidade toda. Não sei se é falta de policiamento, se é bandido demais para pouca polícia. O fato é que esses casos acontecem com muita frequência e só tomam a notoriedade maior quando são gravados por câmeras de vigilância e essas imagens espalham, chegam ao conhecimento da imprensa e a gente volta para repercutir esse caso, mas com uma frequência muito grande, lamentavelmente. Lamentável, Ricardo, porque a gente observa que o cidadão já está ali ajoelhado, numa situação de humilhação, totalmente vulnerável. Os caras chegam com violência, atiram por maldade, atiram para mostrar quem é que manda, saem daí e continuam o dia todo praticando assaltos. Chegam no final do dia, vai ver o apurado de um cara desse? Vai ver a situação do cidadão? Aí não tem direitos humanos para dar assistência, não tem autoridade para dar um suporte, nada.
E aí, Ricardo, você deu duas opções. Ou falta policiamento ou é bandido demais para pouca polícia. Eu acho que é liberdade demais para quem deveria estar atrás das grades. Essa é a realidade. Infelizmente, Ricardo, nós temos leis, mas que infelizmente são leis brandas. A gente tem a audiência de custódia que dá aquela segunda, terceira, quarta, quinta chance, mas que não resolve. Se a questão é a superlotação dos presídios, pois vamos construir mais presídios para dar uma condição digna para esses presos dentro do presídio, para uma ressocialização e trazer tranquilidade para quem está aqui fora. Tá aí, as imagens, mais uma vez, agora a parte externa pós esse assalto, onde os caras ainda no veículo do proprietário rechearam, como disse o Ricardo Lima, de mercadorias roubadas. Isso aí foi sangue de cidadão derramado, foi sangue de trabalhador. A moçada não quer trabalhar, não. A moçada quer vida louca, quer meter assalto, é o bichão da comunidade. Infelizmente, custando a vida de um pai de família. Porque eu tenho certeza que nenhum deles quer que nenhum pai ou mãe deles passe por essa situação que eles promovem, por essa violência que a gente assiste aqui todos os dias. Muita força para esse cidadão, que Deus o abençoe ainda mais. Ele que nasceu duas vezes, diante do que passou, que Deus lhe dê força e serenidade, porque ele tem que tocar a vida, ele tem que continuar sustentando a família dele com dignidade, e que as nossas autoridades possam rever os superiores, aqueles que comandam as leis, que ditam as regras, porque do jeito que está não dá mais. Isso aí foi no Ancuri, sétima vez no mesmo estabelecimento, e agora, por pouco, esse cidadão não perdeu a vida. Por muito pouco. Galera sai de casa com gosto de sangue na boca. Dane-se o cidadão. Eles querem é se dar de bem. E mesmo que isso custe a vida de um pai de família. A manhã de hoje foi marcada por acidentes na região metropolitana de Fortaleza, envolvendo veículos de grande porte. Um dos casos foi na CE 040 em Cascavel. Uma carreta carregada com melancias invadiu o canteiro central da rodovia e foi parar, minha gente, do outro lado, no sentido contrário da via. O motorista ficou ferido. Olha só. Foi exatamente nesse ponto da CE 040, no quilômetro 51, que o veículo começou a tombar. A gente vê nesse trecho aqui do canteiro central o mato já baixo, quebrado. Inclusive, nessa outra parte aqui da rodovia, a gente vê o guarda-rail já danificado e arrancado. O pessoal do Corpo de Bombeiros está aqui no local, a Polícia Rodoviária Estadual também aqui nesse ponto. E mais à frente a gente vê a carreta, né? A carreta tombada. Vocês veem que o guarda-rail foi completamente destruído com o acidente. Esse fato aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem, nesse trecho da rodovia CE 040. Aqui a gente tem a carreta ocupando pelo menos uma das faixas do trecho, por isso que está sendo feito ali, né, o isolamento da faixa para evitar que outros acidentes venham a acontecer no sentido contrário. Mas a carreta vinha do Rio Grande do Norte, sentido Cais do Porto, ali no Mucuripe, quando nesse trecho aqui o motorista acabou perdendo o controle do veículo e o carro veio pelo canteiro central até parar exatamente nesse ponto, certo? A gente está observando aqui no detalhe da imagem a carga espalhada, né, pela rodovia. E aqui a cabine onde, obviamente, estava o motorista. Tem sangue aqui nesse ponto da cabine, a gente está vendo. Na direção nós também vemos sangue. Lá dentro a gente vê que ficou, né, bastante danificado o trecho, o local onde fica ali o motorista sentado, mas a informação que nós temos é que o motorista foi socorrido com ferimentos leves e estaria passando bem, pelo menos no primeiro momento. Foi o que nos foi repassado por uma pessoa da empresa, né? A Polícia Rodoviária permanece aqui no local para acompanhar, né, o trabalho aí de retirada do veículo do canteiro central e a desobstrução da via e evitar que a carga, obviamente, ela seja aí saqueada
O acidente impressiona pela gravidade. Poderia ter colhido outros veículos no sentido contrário, poderia, mas graças a Deus isso não aconteceu. O motorista, mesmo ferido, foi socorrido e estaria bem, né? Agora realmente é esperar a desinterdição do trecho por parte da empresa seguradora da carga para que o veículo seja retirado desse trecho do quilômetro 51 da CE 040 no município de Cascavel. Como diz a minha mãe, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O importante é que esse pai de família trabalhador, apesar do susto, de ferimentos, passa bem, graças a Deus. PRF no local, organizando tudo. 6h25, via já foi liberada. E vamos torcer para que não aconteça mais. Embora ainda hoje a gente traga mais um acidente, também na manhã dessa quarta-feira, na região metropolitana. Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta a apreensão de 12 quilos da super maconha, realizada pela Receita Federal no Centro de Distribuição dos Correios de Fortaleza. Você lembra que eu falei que a encomenda veio de Florianópolis com destino a Viçosa do Ceará? Se eu te contar um segredo... Não é matéria repetida não, aconteceu de novo, no mesmo local. E se eu te disser que foi enviado pelo mesmo remetente? Rapaz... botando uma encomenda atrás da outra. Será que tá sabendo já do prejuízo, hein? Será? Certeza, né? Cola em mim que é sucesso. Olha aqui na tela. Olha aí. A Receita Federal apreendeu mais super maconha. Dessa vez foram 13 quilos. Ontem mostramos 12, hoje foram 13. 13 quilos de skunk. Encontrados pelo mesmo doguinho aí, o Scooter, o novo integrante da equipe de agentes. Esse tá com as patas quentes, não tá não, minha gente? É o mais novo integrante da equipe de agentes caninos da Receita Federal em Fortaleza. O entorpecente será encaminhado às autoridades policiais, que darão prosseguimento às investigações. Olha aí, ó, 13 quilinhos fechados. Mais uma vez, ninguém foi preso. Polícia, claro, está investigando agora referente ao remetente. E aí é um trabalho em conjunto. Não nos foi informado de que estado veio essa droga. Você vê que o Scooter, ele fareja aí várias caixas, mas ela foi exatamente nessa caixinha que ele sentou na frente. E olha aí a brincadeira. 13 quilos de skunk mais uma vez nos Correios, através de encomenda postal, mesmo remetente o qual nós mostramos ontem. E aí, meu amigo, as investigações para casa cair. Scooter tá com as patinhas quentes, viu? Olha aí, ó. Várias encomendas, mas ele foi direto na que estava lá no caminhão. No caminhão não, nesse reboque aí, ó. Sentou, sinalizou, pufo, pegou. 13 quilos da super maconha. Agora são 6h27, vamos mudar de assunto, vamos falar de oportunidade. Olha só o recado da Nacional G3 para você. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora, 0800 888 3211. Tá vendo? Por que eu falei oportunidade? Você tá com a parcela do veículo atrasado? Cartão tá estourado? Chegou a grande chance. A Nacional G3 resolve pra você. Não perde essa oportunidade. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. 0800 888 3211. 0800 888 3211. Ligação gratuita. Boa sorte. E olha, gente, durante toda a tarde de hoje, peritos realizaram inspeções no apartamento que pegou fogo na manhã de hoje no bairro Aldeota. As moradoras do local, mãe e filha, acabaram morrendo por causa das chamas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a repórter Amanda Abdala, que está ao vivo e esteve inclusive lá hoje à tarde. O que será que já se sabe, hein, Amandinha, acerca dessa tragédia que vitimou mãe e filha? Boa noite.
Boa noite, Isis, e a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Bom, o que teria motivado a causa do incêndio, o motivo ainda não foi revelado. Realmente a perícia esteve no período da tarde, eles praticamente chegaram por volta de 1h e passaram toda a tarde nesse edifício situado aqui na rua Monsenhor Bruno, no bairro Meireles. A nossa equipe até conversou brevemente com o perito, mas eles iriam começar a avaliação para dizer qual foi o problema, qual foi a causa do incêndio. Mas, Isis, pelo que a nossa equipe está observando aqui no edifício, praticamente todos os apartamentos estão com as luzes apagadas, somente um que está com a luz acesa, o que nos deixou uma curiosidade, se realmente teria alguém em casa ou se no momento em que as pessoas, que os moradores evacuaram o edifício, alguém deixou a luz acesa. Mas enquanto a nossa equipe estava em busca de mais informações acerca do que aconteceu no edifício, sobre o motivo, a causa do incêndio, até mesmo sobre os moradores, um morador saiu em um veículo, tentamos conversar com eles, mas ele não quis falar sobre o assunto. Algumas pessoas estão entrando agora, eu vou pedir para o cinegrafista mostrar. Então, alguns moradores percebemos que estão retornando para o edifício, até mesmo para certificar se está tudo ok em relação aos móveis, aos pertences. A nossa equipe tentou conversar com o porteiro, mas ele não nos atendeu. Por enquanto, aqui permanece tudo tranquilo, alguns apartamentos com as luzes apagadas, a maioria, somente um, foi o que chamou a atenção de estar com a luz acesa. Temos a informação de que, por volta das 5 horas da manhã, depois do trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que a própria equipe pediu que os moradores evacuassem o edifício por medida de segurança. Até porque, como teria aí a perícia no local para descobrirem a motivação, a causa desse incêndio, eles tinham algumas especulações, alguns motivos que poderiam ter causado esse incêndio. Primeira, que surgiu entre os moradores, que seria um curto-circuito em um equipamento que estava no quarto da mãe. Como você disse, duas idosas, uma de 79 anos, que era a mãe, e a outra de 59 anos, que era a filha, morreram no apartamento. O incêndio começou no quarto da mãe, infelizmente ela morreu carbonizada, não conseguiu sair a tempo do quarto onde ela estava. A filha já estava no outro quarto, bem próximo, praticamente ao lado, e ela inalou muita fumaça e não resistiu e morreu. As duas morreram no apartamento. Os vizinhos, quando sentiram o cheiro da fumaça e viram as chamas, porque você pode observar que começou um incêndio no apartamento no quarto andar, mas as chamas atingiram o apartamento de cima e por pouco outros apartamentos não foram atingidos. Então, quando os moradores tomaram conhecimento do incêndio, Isis, eles rapidamente foram em busca do foco, descobriram, arrombaram a porta, mas já era tarde demais. A fumaça tinha tomado conta do apartamento. O quarto onde teve início o incêndio estava tomado pelas chamas. Foi uma cena muito difícil, muito dolorosa, cruel de se ver. Foi relatado por um morador, a pessoa que arrombou a porta. Eles ainda tinham esperança de que alguém que estava dentro do apartamento estivesse vivo, mas diante da situação, as chamas acabaram com o apartamento, principalmente o quarto onde estava uma das vítimas. Agora o trabalho da perícia segue, em breve eles darão aí notícias, informações acerca do que teria sido a causa desse incêndio. Enquanto isso, a nossa equipe vai continuar aqui observando a movimentação. Já percebemos que alguns moradores estão retornando, não sabemos se para dormir ou se para pegar alguns pertences, mas tem sim movimentação no edifício. Isis? A gente fica acompanhando, Amanda, enquanto você narra essa situação trágica, imagens da parte interna do apartamento onde esse incêndio aconteceu. E a gente fica pensando, né, se elas tiveram chance, ou pelo menos tentaram sair dos quartos, né, a fumaça muito intensa, uma fumaça escura. A gente não sabe em que circunstâncias essas mulheres ficaram dentro do quarto, de repente uma tentando sair para ajudar a outra. É desesperador imaginar o que elas passaram dentro da residência. Ao mesmo tempo também a gente aproveita o espaço que o Cidade Alerta tem para alertar referente a tomadas. Nós não sabemos se foi um curto-circuito, mas como você falou, surgiu essa possibilidade e não custa nada, né, Amanda? A gente deixar aquela dica que nós duas, inclusive, já demos aqui, através de matérias que você já fez, de não sobrecarregar as tomadas, aquele T que a gente tem o hábito de usar e coloca, sei lá, a tomada do videogame, a tomada da televisão, a tomada do receptor da TV por assinatura. E nessa
às vezes uma queda de energia, pode ser que aconteça alguma coisa. Ter esses cuidados que fazem toda a diferença. Ficar ligado também com a questão da fiação, se é uma fiação nova, levar um técnico, um eletricista para dar uma olhada, porque são coisas, Amanda, que a gente pode fazer para, pelo menos, tentar evitar situações como essa que a gente está mostrando agora. Até mesmo, Isa, em deixar um equipamento que não tem necessidade de ficar ligado, um aparelho telefônico, eu tenho esse costume e fica o alerta para as pessoas que vão dormir e deixam o celular carregando, às vezes é uma bateria, um celular, e isso pode causar sim um incêndio. As pessoas acham que nunca vai acontecer com a gente, mas infelizmente aconteceu uma tragédia hoje aqui nesse edifício, os moradores estão bastante abalados, idosas que eram queridas, conhecidas por todos, infelizmente morreram dessa forma, mas fica a lição para que as pessoas que estão em casa acompanhando Cidade Alerta hoje, acompanhando essa tragédia e tendo mais informações sobre o caso, que procurem fiscalizar as tomadas em casa, deixem somente os equipamentos necessários ligados durante a noite, porque durante o dia até você pode ali conseguir correr, pedir ajuda, sair de casa, mesmo que perca aí todos os móveis, tudo que está dentro de casa. Mas nesse caso essas idosas estavam dormindo, porque o incêndio começou por volta das 3 horas da madrugada. Eu acho que no momento em que elas perceberam ali que as chamas estavam tomando conta do apartamento, elas podem sim ter tido a reação de ir em busca de ajuda, em busca de sair do apartamento, mas infelizmente já era tarde demais, as chamas já tomaram conta do espaço. É o fato também de inalar muita fumaça, né, Amanda? Acaba intoxicando a pessoa que, em algumas vezes, perde os sentidos, desmaia e aí, enfim, não tem mais o que ser feito. Obrigada, Amandinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossos sentimentos à família. Muita força aí também aos vizinhos, né? Aos trabalhadores desse prédio, porteiro, zelador, que com certeza tinham um convívio diário com mãe e filha e que, infelizmente, na manhã de hoje, na aldeota, acabaram se separando aí com essa tragédia. A gente vai continuar acompanhando esse caso, então logo a gente saiba o que motivou esse incêndio, a gente atualiza você, telespectador. Na tarde de hoje, o corpo do policial militar do estado da Paraíba, morto durante um assalto em Aquiraz, foi levado de jatinho para Recife, sua cidade natal. A gente tem acesso agora às imagens no momento em que a funerária deixa, né, o caixão aí no aeroporto de Fortaleza. O caixão com o corpo aí do agente. O corpo do policial militar Felipe José de Oliveira foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. A Polícia Civil do Ceará segue à frente das investigações. No momento agora que aconteceu hoje à tarde o enterro, a homenagem da polícia a esse bravo guerreiro. Vamos ouvir. A população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, podem ser feitas ao 190, a 181. Um adolescente já foi apreendido de 16 anos. Inclusive, há informação de que a polícia já teria nomes dos outros envolvidos. Desde segunda-feira que a gente vem acompanhando, né, esse latrocínio que vitimou esse policial militar lá da Paraíba, estava de serviço, trabalhando dentro de uma casa de veraneio em Aquiraz, quando homens armados invadiram e queriam o dinheiro, parte do cachê que a banda havia recebido. Na manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem acompanhou a movimentação policial no local de crime e traz a atualização acerca das investigações. Emanuela Braga, na tela. Quando a nossa equipe chegou na residência, encontrou uma equipe da Polícia Civil, da Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Aí vocês estão vendo os investigadores que retornaram à cena do crime para fazer outros levantamentos. A casa é essa que a gente está mostrando, uma casa de alto padrão, né? A gente tem um sobrado, enfim, a casa tem piscina e
era aqui que os artistas do grupo Brega Funk, os Neif, o grupo de Recife, estava desde a última quinta-feira, quando chegaram a Fortaleza, a princípio para fazer 2 shows. O grupo Os Neif é bastante conhecido principalmente na internet. Eles têm clipes gravados nesse ritmo de brega funk. Eles são um dos grupos que hoje tem despontado no Nordeste como sendo um dos grupos mais famosos nesse tipo de ritmo. Quando foi na madrugada de segunda-feira, os artistas estavam chegando do último show. Quando a van que trazia os artistas entrou na residência, os bandidos, que estavam todos eles, segundo a investigação, escondidos. Aqui, olha, aqui tem um matagal. Vem aqui, Ricardo, por favor. A gente tem um matagal, né, grande. Ali atrás, onde tem aqueles condomínios, é a comunidade dos 13. E os bandidos, a polícia conseguiu a informação que eles estavam aqui. Quando a van apontou para entrar na garagem, foi esse o momento em que cerca de 7 pessoas invadiram a casa e todas as pessoas, entre os artistas, os produtores e também os seguranças, foram rendidos. Prontamente, quando perceberam o que estava acontecendo, os 2 seguranças da banda, que são 2 policiais militares, eles, obviamente, se resguardaram. Um deles estava armado no momento da ação. Só um deles estava armado porque o outro teve um problema com a arma na hora do embarque e não pôde trazer o armamento dele para fazer a segurança completa do grupo. Então esse se rendeu. Prontamente, segundo a investigação, ele se rendeu. Mas o outro segurança, que é policial militar da Paraíba, que era policial militar da Paraíba, não, ele reagiu à ação criminosa. Foi aí que ele acabou recebendo disparos na altura da cabeça. O soldado Felipe Oliveira foi atingido aqui no local, ficou sangrando bastante. O grupo de brega funk, em que o policial militar morto fazia a segurança já há algum tempo, inclusive prestou homenagens ao militar, né, falando a respeito da importância dele durante o tempo em que ele trabalhava para o grupo. O crime está sendo investigado aqui pela delegacia do município de Aquiraz, na verdade o núcleo de homicídios da delegacia, e está à frente da investigação do que aconteceu na chácara. Nós tivemos a informação de que a polícia está com investigações bem avançadas, principalmente depois da apreensão do menor de idade. Já inclusive com outras pessoas que teriam participado da ação criminosa identificadas pela polícia. E aí a polícia trabalha com pelo menos mais 6 nomes que teriam invadido a casa na madrugada de segunda-feira. Também tivemos a confirmação que, além da arma que foi levada do policial militar morto na ocorrência, cerca de R$50 mil em espécie, parte do dinheiro pago dos cachês da banda aqui no Ceará, também foi levada pelos bandidos. A polícia não descarta a possibilidade de os bandidos terem tido alguma informação privilegiada e terem armado, né, toda a ação criminosa, exatamente no dia do último show, já que os artistas iriam embora de Fortaleza já na segunda-feira. A gente segue acompanhando esse caso. Falta de sinalização e excesso de velocidade têm sido fatores que, de acordo com os moradores do bairro Curió, contribuem para atropelamentos na Avenida Professor José Arthur de Carvalho. Recentemente mostramos aqui no Cidade Alerta em primeira mão um menino de 5 anos que foi atropelado em frente a uma escola. O motorista ainda parou, mas fugiu em seguida. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Na tela. No dia 4 de outubro, uma criança foi atropelada na Avenida Professor José Arthur de Carvalho. Um menino de 5 anos foi atingido por um carro bem em frente à escola. Esse acidente aconteceu momentos após o final da aula, ou seja, várias crianças estavam aqui, pais de alunos, inclusive a mãe da criança chegou a presenciar esse atropelamento. Eu achei revoltante que eu estava presente, o cara bateu num garoto bem aqui, passou 2 vezes por cima dele e Deus deu a vida dele.
Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. O carro chega a passar por cima do pequeno Anderson, de apenas 5 anos. A criança é socorrida pela própria mãe, que presenciou tudo. O motorista até desce do carro para ver o que aconteceu, mas foge na sequência. O pequeno Anderson passou 10 dias internado no Instituto Dr. José Frota. Teve que fazer uma cirurgia para a retirada do baço e fraturou o braço direito, mas hoje está em casa com a família. Maria Nilda, que é a mãe do Anderson, vai falar desse momento de estar com o filho agora do lado, né, Maria? Para mim é uma grande alegria estar com meu filho em casa. Mas sempre quando toca nesse assunto, me machuca, assim, me dói muito, sabe? Porque eu presenciei tudo que ele passou. Quem passou mais tempo no hospital com ele foi eu. Ele estava com a tia, ele só chamava a mamãe, não era filho. Mas assim, eu agradeço a Deus todo dia, Senhor. O meu filho está em casa, está se recuperando. Agradeço a Deus todo dia pela saúde dele, por ele estar em casa de volta. E assim, eu agradeço também a Deus, a todos que rezaram, que eu sei que a oração pelo meu filho foi forte, tanto aqui na minha rua como em todo lugar. Foi muito forte mesmo pela recuperação dele. A situação que ele entrou ali naquele hospital foi assim, uma situação desesperadora, quando a médica chegou, me chamou e disse que ele tinha que subir rápido para o centro cirúrgico, que ele estava correndo um risco. Para mim, assim, foi um abalo muito grande. Mas só ele estar aqui, em casa, é um milagre mesmo. Eu sei que ele vai ficar bom, né, meu filho? Tudo isso é importante. Está com vontade de voltar para a escola? Tô. Tem saudade dos amiguinhos? Sim. Aí, mãezinha, fica essa vontade de que as intervenções lá deixem a escola mais segura. Dá mais segurança, né? Até mesmo pra gente, quando vai deixar os filhos da gente, a gente se sinta mais segura, né? Que eu acho que ali realmente a única solução vai ser um sinal. Dias após o acidente, ocorrido em frente à escola João Saraiva Leão, no bairro Curió, obras foram iniciadas para garantir a segurança de quem atravessa a via, principalmente dos alunos. Os moradores da região também pedem a instalação de um semáforo. Minha filha também, quando eu venho deixar ela, eu tenho muito medo de atravessar, porque os carros vêm e voltam a contramão aqui e não respeito de jeito nenhum. É ter que olhar para um lado e olhar para o outro, porque às vezes a gente vai passar aqui, às vezes não é nem por mim, porque eu sou velha, mas também tem criança e outros idosos que vai passar aqui, que não olha para cá, arriscado que os carros vêm aqui na contramão, por esse lado aqui, aí as crianças às vezes passam aqui para até medo do carro pegar mesmo, porque eles vêm na velocidade terrível. Se ele botar o sinal e fizer a lambada aqui, vai ficar melhor. O suspeito que dirigia o carro já foi identificado. Tem 67 anos. Ele foi preso em flagrante no último dia 5 e deve responder por tentativa de homicídio qualificado no trânsito. É aquela história que a gente sempre fala, enquanto a população não se educar para respeitar o direito de ir e vir dos outros, enquanto os motoristas, alguns, não estou generalizando, pelo amor de Deus, pararem de achar que, continuarem achando, que asfalto é pista de corrida, a gente vai continuar vendo esse tipo de situação. Enquanto os motoristas, alguns, não respeitarem o limite de velocidade, a gente vai continuar mostrando situações semelhantes a essa ou piores. Graças a Deus, esse príncipe está bem, está em casa. O Deus do impossível deu esse milagre para essa mãezinha. Maria, eu assistindo aqui quase chorando, porque não tem quem aguente, minha gente. Haja coração para uma mãe ver o filho praticamente morto e ver ele sobreviver por causa, infelizmente, de uma ação como essa, que fez com que o motorista parasse, olhasse e fosse embora. Como se ele tivesse passado por cima de um saco de lixo, né? Como se aquela vida que está ali não importasse. Mas importa sim, que sirva de exemplo para todos nós, que haja sinalização, que os órgãos de trânsito coloquem um semáforo, uma lombada eletrônica, tartaruga, o que diabo for, mas que seja a favor do cidadão, que seja a favor das crianças, da população, que não merece estar sendo vítima de pessoas irresponsáveis,
que matam ou tentam matar no meio da rua. A polícia prendeu uma dupla suspeita de aplicar golpes contra correntistas de várias agências bancárias aqui em Fortaleza. Eu vou voltar a chamar o repórter Ricardo Lima, que vai trazer informações de como essa dupla agia. Hein, Ricardo? Oi, Isis, essa dupla agia se passando por agentes bancários, muito provavelmente em terminais de autoatendimento ou até mesmo na área externa do banco, dedicado às pessoas que vão apenas ali sacar um dinheiro no caixa eletrônico. Eles passavam por funcionários do banco, né, por atendentes, e aí ganhava a confiança das pessoas, trocava os cartões dessa pessoa, de posse inclusive das senhas, né, porque na tentativa de fazer a movimentação, eles ou olhavam a senha e copiavam, ou então eles pediam a senha para fazer a transação, muito provavelmente de idosos, né, que é a parcela mais frágil desse tipo de criminoso, né? Para esse tipo de criminoso. Eles, de posse dos cartões, eles faziam a compra de vários produtos, roupas, sempre roupas de marca, tênis, bonés, aparelhos celulares e tudo o que você pode comprar e revender rapidamente através da própria internet. As investigações elas estão acontecendo por meio de uma força-tarefa realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos, a Coordenadoria de Inteligência e o Departamento de Polícia do Interior, porque há suspeita de que eles agem principalmente no interior do estado, onde tem aqueles aposentados que vão, saem do interior para a cidade para sacar o dinheiro da aposentadoria no final do mês, e é quando eles começam a agir. Mas o alvo não são apenas os aposentados, isso porque na ação de hoje a polícia conseguiu apreender um cartão de crédito com eles e apreendeu e constatou que somente de um cartão de crédito eles fizeram uma compra enorme, né, nesse cartão. Mais de 100 mil reais de apenas um cartão. Então uma pessoa de um alto poder aquisitivo também foi alvo desses criminosos. Esse material foi apreendido depois que eles foram presos. Eles estavam fazendo compras em um shopping aqui da capital quando foram abordados pelos policiais. Na casa deles, a polícia encontrou, além desse material que eu citei, roupas de marcas, bonés, aparelhos celulares dos mais caros. Além disso, apreendeu computadores e várias máquinas de cartão de crédito que eles passavam na própria máquina e já caía numa conta de laranja, num esquema criminoso que deve ter lesado aí mais, em cifras, mais de R$1 milhão, já que só uma apreensão representou aí 100 mil reais, né? Amanhã, a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, vai dar uma entrevista coletiva pela manhã e vai revelar os valores que eles já haviam fraudado as pessoas, né, comprando através desses cartões. E aí no Cidade 90 a gente vai ter mais detalhes sobre essa operação, viu, Isis? Ricardo, pensa aí, Ricardo, Natal que esses cabos não iam ter, hein? Se a Polícia Civil não tivesse derrubado o serviço, feito a casa cair. Ê, Brasil! Ainda bem, né, Ricardo? Porque aí poupou que outras vítimas que já estavam no gatilho lá para serem lesadas foram poupadas. É desse bando aí que segue sendo investigado. Obrigada, Ricardo. 100 mil bilas, meu amigo, de prejuízo só de uma vítima. Mais de 100 mil, de acordo com o Ricardo. E a gente que reze, meu querido, né? A gente que reze. Vamos embora. Vamos voltar a falar de acidentes nas rodovias que cortam o Ceará. Dessa vez, quilômetro 36 da BR-116, onde o motorista de uma carreta teria desviado de uma moto para evitar um acidente, mas acabou se chocando com outro caminhão. A Manu também acompanhou essa ocorrência e traz pra gente direto do local. Tá contigo, Manu? O congestionamento ficou quilométrico aqui no quilômetro 36 da BR-116 por volta das 6h30 da manhã. Foi esse o horário exato do acidente que acabou interditando a pista totalmente nesse trecho. Aqui a gente tem um caminhão, uma carreta na verdade, né? Uma carreta bitrem, a gente está observando. A imagem ela assusta quando a gente vê que a cabine dela ficou parcialmente destruída, como a gente está vendo aqui no detalhe da imagem do Ricardo Moreira. Aqui, ó, a gente vê que a colisão ela foi lateral na parte onde ficaria, né, o passageiro. É o que a gente está mostrando para vocês. O óleo
né, está escorrendo aqui na pista. Alguns funcionários da empresa, inclusive, estão colocando areia para evitar que, quando a pista seja obstruída, não venham acontecer outros acidentes, principalmente com motoqueiros. A informação que a Polícia Rodoviária Federal nos repassa, os policiais que fizeram a interdição ali daquele outro lado, colocaram um cone de sinalização. O que eles nos repassam a respeito do acidente é que o motorista da carreta, segundo a versão dele, ele vinha sentido Fortaleza, interior Fortaleza, quando um motociclista que estava à margem da pista iria entrar na BR. Ele então, para evitar a colisão com o motociclista, ele acabou puxando e batendo na traseira de um caminhão, né? O caminhão também ficou avariado na traseira, mas foram apenas danos materiais. O caminhão, inclusive, foi liberado pelos policiais rodoviários federais. Olha, o motorista do caminhão, né, o cidadão que está ali atrás, né, está ainda bastante abalado com o acontecido. Ele conversou comigo, mas preferiu não gravar a entrevista. Ele confirmou a versão que ele já deu para a Polícia Rodoviária Federal, né, sobre a dinâmica do acidente, né? Falou, inclusive, que para ele foi um livramento muito grande. Faz 14 anos que ele dirige caminhão e nunca tinha acontecido nenhum acidente com ele. Ele realmente confirmou que foi para livrar um motoqueiro, né, que ele acabou fazendo a manobra aqui na BR. Disse ele também que por várias vezes ele traz a família para viajar com ele. Dessa vez a família não estava com ele, ele estava sozinho. É tanto que a maior parte, né, da batida, da colisão, foi ali do lado do passageiro. Ele é de Limoeiro do Norte e agora sim, ele falou, olha, eu sou muito grato, né, por não ter tido nenhum problema a mais. Eu estou apenas com um pouco de dor, mas absolutamente nada mais que isso. O trabalho continua para fazer a retirada do veículo da pista e que, obviamente, para que se consiga aí desobstruir, né, esse trecho do quilômetro 36 da BR-116, aqui município de Horizonte. Um trabalho que vai exigir, né, uma mão de obra muito grande para fazer a desobstrução da via e, obviamente, também a limpeza do trecho, né, em que o caminhão está, porque, como a gente começou dizendo, essa reportagem tem muito óleo na pista. Então, você que é motoqueiro, que vai passar aqui por esse trecho do quilômetro 36 da BR-116, é bom tomar muito cuidado, que mesmo depois que a pista for limpa, ainda ficam resquícios aí de óleo para que outros acidentes não venham a acontecer, principalmente com quem trafega com veículos de duas rodas. Fica que é um quiabo, então atenção redobrada. Agora a gente vai para o bairro José Walter, onde câmeras de segurança registraram um assalto a uma mulher. Vamos ver aqui as imagens na tela. Relógio marca 6h11 da manhã dessa quarta-feira. A senhora que provavelmente ia para o trabalho, toda fardada, os suspeitos dentro de um veículo. Dia mal amanheceu, meu querido, olha a situação. A pobre da moça fica aí, ó, desorientada, sem saber o que fazer. Graças a Deus está viva. E agora? Faz como mais uma vez nas imagens. Quando ela viu, ela já sabia que ia ser assaltada, já foi logo entregando. Os caras foram embora para fazer mais vítimas. José Walter, quem esteve lá e pegou detalhes acerca desse fato foi a repórter Amanda Abdala. Amandinha, em que rua esse assalto aconteceu, hein? Esse assalto aconteceu na Avenida L, no bairro José Walter, Isis. Inclusive, uma das vias onde tem mais registros de assaltos. Isso a qualquer hora do dia. A nossa equipe conversou com um morador que, inclusive, estava bastante revoltado. Ele disse que ele e a família dele já foram assaltados, os vizinhos já foram assaltados. Eles já comunicaram à polícia sobre o que vem acontecendo, mas falta policiamento na área. Ele chegou até a dizer à nossa equipe que foi inaugurado recentemente uma torre da Guarda Municipal, mas que é raro ver uma viatura passando pela via. E isso tem facilitado em muitos crimes. Essa mulher que aparece no vídeo, que foi roubada por volta das 6 horas da manhã, como você disse, ela realmente estava indo trabalhar. As pessoas evitam
ficar na parada de ônibus, porque já sabem que aquele local, que a parada de ônibus é conhecida como ponto do assalto. Então, geralmente quem pega ônibus, quem precisa desse meio de locomoção para ir trabalhar, para levar o filho para a escola, enfim, para se deslocar pela cidade, pelo bairro, já sabe que aquele local não é seguro. Então as pessoas geralmente ficam na frente de uma empresa ou de uma residência. Essa mulher estava na frente de uma residência, porque qualquer coisa que acontecesse, ela poderia correr, mas infelizmente a ação criminosa foi muito rápida. Além do condutor do carro estar em alta velocidade, eles chegam de surpresa. O autor do crime, ele pula praticamente do veículo, já partindo para cima da vítima, e ali ela só tem a reação de entregar os pertences e depois coloca a mão na cabeça, tipo se dando conta do que havia acontecido. E isso acontece quase todos os dias, Isis. A nossa equipe falou com vários moradores e todos contavam a mesma história, falando da insegurança, de como são os assaltos, que são parecidos como esse. É sempre a mesma ação criminosa. A diferença é que às vezes o ladrão ele está em um carro, ou está em uma motocicleta, ou até mesmo a pé. E sempre são agressivos, sempre ameaçam as vítimas, ameaçam atirar, ameaçam agredir caso as pessoas não colaborem. É uma situação bastante insustentável que os moradores aí vêm cobrando por um policiamento ostensivo da Polícia Militar, da Guarda Municipal no bairro, principalmente nessa via, para que eles possam se sentir um pouquinho seguros. Agora um horário, né, Amanda, que a gente sabe que não tem viaturas rodando. As que tem ou estão na delegacia em alguma ocorrência, né, fazendo flagrante, participando do flagrante, ou as viaturas que já estão retornando para o quartel para que o próximo turno possa ser assumido por outros agentes de segurança. E até isso, né, o crime se especializa nos horários adequados, que eles sabem que na região não vai ter policiamento, né, para poder executar esses assaltos. Provavelmente devem ter passado a noite toda assaltando ou saíram de casa cedo e vão passar o dia todo aprontando nesse carro. E é importante a polícia ter essas imagens, porque pela placa do carro dá para puxar se é placa quente, se é carro clonado e conseguir, de repente, identificar e prender os suspeitos. Pois é, a informação que foi repassada para a nossa equipe, até pelos moradores que falaram sobre o assalto, sobre o trauma que essa mulher aí viveu, ela que está bastante assustada, é que foi comunicado sim à polícia. A polícia já vem investigando e conta com o apoio da população, que caso alguém reconheça esses criminosos, que possa denunciar. Tem a opção do número 181 ou 190, a pessoa não precisa se identificar, basta fazer a denúncia, porque o apoio da população é muito importante nesse trabalho policial. A Polícia Civil, ela investiga, ela vai atrás, ela já tem acesso às imagens, está em busca de prender esses criminosos, mas eles precisam do apoio da população, até mesmo que outras vítimas que não fizeram boletim de ocorrência, que foram aí alvo dos criminosos nessa avenida, no bairro, que eles possam ir até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, porque até através dos boletins de ocorrência a polícia tem ali uma noção das áreas mais perigosas, onde tem um índice alto de assalto, e assim eles podem reforçar o policiamento. Ok, Amandinha, muito obrigada pelas informações. É o velho mapeamento, né, que eles fazem nos locais mais críticos, reforçar o policiamento. Um homem foi executado a tiros durante uma reunião em um centro espírita. De acordo com a polícia, o rapaz foi atender a um chamado no portão e acabou sendo surpreendido pelos disparos. O repórter Vander Gomes tem os detalhes. Rodou. Movimentação policial na Avenida Luiz Pereira Lima. Nós estamos no município de Maracanaú, mais precisamente no bairro Luzardo Viana. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de disparos no interior de um imóvel. E chegando justamente aqui neste ponto, que é conhecida popularmente também como Avenida Central do bairro Luzardo Viana, os policiais foram abordados por populares, passando a informação de que no interior deste imóvel havia uma pessoa lesionada a bala. A gente observa que a movimentação aqui, ela é tímida, isso pelo fato de que tratava-se de uma reunião que estava acontecendo com poucas pessoas dentro deste imóvel. E uma pessoa teria vindo até o portão, teria chamado pela vítima. A vítima então se apresentou, é um homem jovem, aproximadamente 30 anos de idade, e no momento em que a vítima foi atender a pessoa que a chamava no portão,
foi alvejada com diversos disparos por arma de fogo. Esses disparos foram ouvidos pelos populares, pelos moradores aqui da região, que acionaram a polícia através do número 190. Esta viatura foi a primeira a chegar na ocorrência. Os policiais receberam a informação de que o homem estava lesionado mortalmente e isso foi confirmado instantes depois. A vítima não resistiu à gravidade das lesões sofridas e acabou morrendo aqui no local. Há um detalhe curioso, é de que a irmã da vítima teria observado esta movimentação, teria observado inclusive a área sendo isolada pelos policiais militares que vieram para atender a ocorrência, e chegando justamente neste ponto é que ela descobriu que a pessoa que estava morta era o irmão dela. Ela estaria passando por acaso aqui e observou toda essa movimentação e acabou se aproximando para averiguar o que estava acontecendo. E chegando justamente neste ponto, acabou descobrindo que a vítima do crime de morte, na verdade, havia sido o próprio irmão dela. Nesse momento, nós estamos registrando a chegada do comboio composto pela perícia forense, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, além da viatura da Coordenadoria de Medicina Legal. Com relação à identificação da vítima, nós só tivemos acesso ao nome, Helenildo. Esse seria o primeiro nome da vítima. Isso foi repassado extraoficialmente para a nossa equipe de reportagem. Com relação ao que pode ter acontecido, o modus operandi, essas informações estarão sendo repassadas para o Departamento de Homicídios, que deverá iniciar as investigações nos próximos instantes. No bairro Gereissati 2, em Maracanaú, câmeras de segurança flagraram a ação de uma dupla furtando uma moto. Situação que se tornou recorrente na região e levanta o alerta. Evite deixar seu veículo fora de casa. No caso que vamos mostrar agora, por pouco, minha gente, mas por muito pouco, outra moto também não foi levada. Na tela. O vídeo gravado através da câmera de segurança de uma empresa mostra a ação criminosa praticada por dois homens. O crime aconteceu em plena luz do dia e no momento a via estava sem movimentação. Enquanto o homem de blusa preta fica observando o crime, o comparsa de blusa verde pratica o furto. Quando alcança o objetivo, o ladrão de blusa preta assume o controle da moto. Observe que o autor do furto ainda tenta roubar outra motocicleta. O furto aconteceu na Rua do Campo, aqui no bairro Gereissati 2, no município de Maracanaú. A pedido da vítima, nossa equipe está gravando próximo ao local para preservar a empresa e o dono da motocicleta, que está assustado com tanta insegurança. As informações que chegaram à nossa equipe, não só passadas pela vítima, mas também por moradores do bairro, principalmente próximo à Rua do Campo, é que os assaltos estão acontecendo constantemente. É difícil ver alguém andar tranquilamente pelas ruas. A maioria das ruas são assim, desertas, um reflexo do medo que vem tomando conta dos moradores. Os criminosos, eles ficam observando a movimentação das ruas, observando as vítimas. Nesse caso, os autores do crime, esses dois homens que aparecem no vídeo, de blusa preta e blusa verde, eles já estavam rondando as ruas do bairro, de acordo com os moradores. Eles já estavam procurando alvo, já estavam procurando algo para roubar, para furtar. Foi quando eles avistaram várias motocicletas estacionadas na frente de uma empresa. Na hora não havia nenhuma movimentação, então eles aproveitaram esse momento para realizar o furto da motocicleta. Eles tentaram a primeira, tiveram sucesso. Tentaram a segunda, mas não conseguiram. Ainda tentaram furtar outros veículos que estavam no local, mas sem êxito, sem sucesso, fugiram do local, levando a motocicleta desse trabalhador, desse cidadão que acorda todos os dias bem cedinho para trabalhar, para sustentar a família. Um prejuízo porque ainda está pagando as parcelas da motocicleta e um trauma porque ele não consegue andar tranquilamente pelas ruas sem temer que algo aconteça com ele. Ele fez um boletim de ocorrência, falou para os policiais civis sobre o que aconteceu, passou as imagens. E agora ele está divulgando um vídeo para que esses criminosos sejam reconhecidos e que a polícia possa prendê-los o quanto antes. E principalmente para que ele possa conseguir recuperar a motocicleta, que é um meio que ele tem para levar os filhos para a escola, para levar a esposa para o trabalho e também para trabalhar. Mas diante dessa insegurança, diante desse prejuízo,
Ele está de mãos atadas e já não sabe mais o que fazer para conseguir trabalhar, já que agora os custos aumentaram bastante devido a esse furto. Mais um, né? E ainda bem que eles não conseguiram levar outra moto, porque vocês viram que um dos suspeitos ainda tentou. Já pensou se tivesse dado certo? Uma chave micha, 20 segundos, foi o tempo suficiente para que essa dupla aí conseguisse levar a motocicleta do cidadão. É muito rápido, gente. É muito rápido. Coloca, por gentileza, Adriana, a imagem com os dados da moto. Caso alguém saiba de alguma coisa, saiba do paradeiro, entre em contato com a vítima ou ligue para a polícia. Tá fazendo muita falta. Muita falta. Situação semelhante a gente vai mostrar agora. Em segundos, criminosos emparelham o carro e furtam uma moto estacionada no cruzamento das ruas Mário Mamed com o General Silva Júnior, no bairro de Fátima. É tudo muito rápido. Ação de segundos, que dura um prejuízo eterno para o cidadão quando não consegue reaver o bem que é levado. É mais um trabalhador no prejuízo. Olha só. Uma câmera de segurança instalada nas proximidades de um condomínio residencial em nossa capital flagrou o exato momento de mais um furto ocorrido em Fortaleza. Observem bem na imagem que um veículo de cor branca para ao lado de algumas árvores que estão plantadas em uma calçada. Deste veículo vai descer um homem. Em seguida, o homem vai em direção a uma motocicleta que está estacionada bem próximo ao local onde o veículo parou. Ele sobe na motocicleta e vai levar apenas alguns segundos para conseguir ligá-la. Em cerca de 15 segundos, ele vai conseguir colocar a motocicleta para funcionar. Na sequência, reparem bem que o veículo modelo Gol sai. E na sequência, a motocicleta que acaba ultrapassando e indo embora. O furto aconteceu na rua General Silva Júnior, esquina com rua Mário Mamed, no bairro de Fátima, em Fortaleza. O número de ações criminosas aqui nesta região tem chamado a atenção. Inclusive, o próprio dono da motocicleta que foi levada também afirma que no bairro de Fátima está muito perigoso. Eu fui fazer um serviço lá no condomínio, aí eu deixei a moto lá de fora lá, aí a moto passou o dia lá. Aí eu fui almoçar, a moto tava lá, eu retornei, a moto tava lá, eu almocei pertinho, eu fui andando. Aí retornei às 14 horas, a moto tava lá. Aí quando foi por volta das 17 horas que eu tava indo embora, quando eu fui pegar a moto para ir embora, a moto não tava mais no local. Eles tinham levado lá já. E ela passou o dia lá, parada lá. O bairro de Fátima tá precário a segurança. O cidadão que veio para fazer um serviço em um condomínio residencial aqui nas proximidades do local onde nós estamos, voltou para casa a pé e também sem ter o paradeiro da motocicleta que foi levada. A motocicleta é esta que aparece nas imagens, uma motocicleta modelo Start, 160 cilindradas. A placa é esta também que aparece no seu vídeo. Caso você que esteja acompanhando esta reportagem tenha alguma informação que possa ser útil à polícia para encontrar esta motocicleta, entre em contato com o 190 ou com o 181. Fica feito também o alerta para você, motociclista, ao estacionar uma motocicleta em ruas como esta, tenha todo o cuidado para que você também não tenha uma surpresa desagradável como esta. Então coloca rastreador que facilita, né? Rastreador facilita, a gente mostrou um caso ontem do cidadão que a moto tinha rastreador, entrou em contato rapidamente com a empresa, que já localizou o veículo e graças a Deus e à tecnologia ele teve de volta o veículo. Não foi o caso desse cidadão aí, mas a gente torce para que mais esse que nós mostramos aí, um atrás do outro, né? Mostramos um fato em Maracanaú de furto de moto e agora esse no bairro de Fátima, que eles possam ter a sorte de ter o veículo de volta. Chegou a hora de trazermos um dos destaques do portal GC+, que hoje fala sobre o programa Fortaleza Capacita. Gente, são mais de 6.000 vagas sendo ofertadas. Cursos para empreendedores totalmente gratuito. Olha só que beleza. Aos interessados,
Presta atenção, acesse o portal GC+, que traz o passo a passo de como se inscrever através do QR Code que está aí na tela. Você vai pegar seu celular, apontar para o QR Code, ele vai te levar direto para essa matéria aqui. Tem todas as informações. Atenção, você empreendedor. Atenção, você empreendedor que me assiste agora. Fica ligado no nosso portal GC+. Aproveita, comece a seguir, acessa, compartilha. Ative seu modo fofoca para poder divulgar essas notícias bacanas com oportunidade que a gente traz no portal GC+. Tá aí, ó. São 6.000 e tantas vagas, 6.800 vagas de cursos para empreendedores. Então chegou a hora, esse é o momento. Arrocha, meu filho, a Cunha, vai de GC+, matéria completinha com todas as informações, com os links para você poder entrar para fazer sua inscrição. Não perca tempo. Combinado? Boa sorte, viu? 7h14, relógio está quase virando, hora de dar tchau, de agradecer a você pela audiência, pelo carinho. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, com você aí do outro lado. Agora tem Jornal da Cidade com Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. Beijo, que Deus abençoe a todos. Bia, Lê, boa noite.